Oi, gente, tudo bom? Estou aqui para apresentar o nosso curso preparatório para as provas discursivas do CESP e Sebrasp. Antes de falar do curso, do que a gente vai aprender nesse curso e do porquê é tão importante você aprender essas coisas, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Gledson Pompeu, eu sou professor de curso preparatório para concursos há 25 anos. Tem muito professor aí no mercado que se apresenta listando a sua carreira como concurseiro, né? Minha carreira como concurseiro foi bem curta. Meu primeiro emprego foi como analista do Banco do Brasil. Pouco tempo depois, em 95, né, já se vão 30 anos, eu passei para auditor do TCU, em 4º lugar no concurso. E um bom tempo depois eu resolvi fazer o concurso para consultor legislativo do Senado Federal, que seria ali basicamente a única carreira acima de auditor do TCU. Passei também em 4º lugar, mas para consultor na área de TI só tinham 2 vagas, eles só chamaram 2 pessoas e continuo sendo, né, com muita satisfação auditor do TCU até hoje. Mas como eu disse, a minha carreira é de professor. 25 anos dando aula em curso preparatório para concursos na área de tecnologia. Desses 25, os últimos 20 anos especializado em assuntos relacionados à gestão e governança de TI e mais recentemente contratações de TI. Mas o mais importante para aquilo que interessa para a gente nesse curso que eu estou apresentando, há 17 anos eu criei o primeiro curso focado em provas discursivas do CESP. Não em redação, mas em provas discursivas. E de lá para cá, fui ampliando essa metodologia, fui ampliando esses cursos também para focar nas outras bancas e continuei aprimorando o método que eu ensino de como lidar com cada uma dessas bancas. E por que eu estou falando de cada banca, né? É importante a gente entender, e isso eu vou falar um pouco mais, mas é importante a gente entender que quando a gente fala de prova discursiva, não existe um método único. Quando a gente fala de prova discursiva, você tem que saber qual é o método que funciona para a banca do seu concurso. Para explicar isso, eu uso uma analogia que eu acho bem interessante com o livro Arte da Guerra, do Sun Tzu, um clássico da administração. Lá ele fala, né, que você, para ter sucesso numa guerra, você precisa conhecer o seu próprio exército e você precisa conhecer o exército inimigo. Você precisa conhecer seus pontos fortes e fracos, mas você precisa conhecer também o seu inimigo. O nosso inimigo, entre aspas, é a banca. E aí eu fiz essa adaptação para ilustrar a relevância desse curso, desse conhecimento sobre provas discursivas. Por quê? Vamos dizer que você domina completamente o conteúdo, você estudou, você está super preparado. Você conhecer somente o conteúdo, você pode se dar muito bem, mas você pode se dar muito mal. E aí eu tenho inúmeras histórias de terror colecionadas aí ao longo desses 17 anos dando aula sobre isso e boa parte desse tempo também fazendo recursos em provas discursivas. Inúmeras histórias de terror de candidatos super bem preparados que estão lá em primeiro, segundo colocado na prova objetiva e são eliminados na prova discursiva. Eliminado. Não é que tirei uma nota baixa e caí 2, 3, 4, 5 posições. Não foi uma vez, não foram 2, não foram 10. Foram inúmeras vezes que eu vi gente passar por isso. Primeiro, segundo lugar na prova objetiva, fora do jogo na prova discursiva. Alguns a gente conseguiu reverter no recurso, outros infelizmente não tinha o que fazer. Então, isso para ilustrar a importância de você conhecer a banca. Não adianta conhecer só o conteúdo. E aí tem um outro ponto que é muito, muito importante entender. Se você conhece a banca, se você entende qual é o critério de correção, se você entende como lidar com esse critério de correção, como responder a sua prova com base nesse critério de correção, mesmo que você não saiba o conteúdo, você tem uma boa chance de ter um bom resultado.
Como assim, né? Se eu não sei o conteúdo, eu vou ter um bom resultado? Isso eu criei como parte do método que eu ensino, né? O chamado módulo de sobrevivência. Né? Hoje em dia tem vários outros professores que falam disso, né? Às vezes com outros nomes. Gente, inclusive, foi meu aluno, tenho o maior orgulho, pô, legal, o cara aprendeu e está lá repassando esse conteúdo, beleza, problema nenhum. Mas a ideia é essa, né? Você consegue, se você entender o critério da banca, mesmo não sabendo o conteúdo, você consegue ter uma boa nota. E o que significa esse entender o critério da banca? Né? Essa imagem ilustra que, dependendo da banca que você está fazendo, prova, que está organizando o seu concurso, você pode ter critérios completamente diferentes para lidar com o conteúdo que você escreve e para lidar com a forma como você escreve. Em algumas bancas, a forma pode ser tão importante quanto o conteúdo, às vezes até mais importante do que o conteúdo. Em outras, vale o conteúdo puro e simples. E tem combinações diferentes desses critérios. Bom, nosso foco nesse curso específico é Sebrasp, né? Então deixa eu dar um exemplo para vocês de como isso funciona. Isso aqui é uma prova, um enunciado real aí de uma prova de concurso do Sebrasp. Situação típica, ele descreve ali um cenário e com base nesse cenário ele faz um conjunto de perguntas. E aí esse conjunto de perguntas que ele faz, vejam que está destacado aí em amarelo, ele associa uma determinada pontuação para cada pergunta. Sendo que no item 3 do enunciado, se você olhar ali, né, é um item do enunciado, é o item 3, mas ali dentro tem 3 pontuações separadas. O que vai acontecer com isso? O espelho de correção vai ter uma nota para cada um daqueles pontos que estavam ali identificados no seu enunciado. Qual é a consequência prática disso, gente? A consequência disso na prática é muito simples. No caso do CESP, o português ele aparece aí como chamado aspecto microestrutural e o que ele faz é diminuir um pouco a sua nota de conteúdo. Então, primeiro o CESP soma a nota de conteúdo e depois ele diminui com base nos erros de português que você cometeu. Na prática, a implicação disso, e a gente vai tratar bem disso no curso, e que está representado aí graficamente, né? O conteúdo leva a sua nota para cima e a forma pode eventualmente diminuir um pouquinho a sua nota só pelos erros de português. Só, vou repetir, pelos erros de português. Traduzindo de forma simples e objetiva. Quando a gente fala numa prova discursiva CESP, Sebrasp, você tem um conjunto de perguntas objetivas, são aquelas que estão ali no enunciado, e que você tem que responder essas perguntas sob a forma de texto. Gente, uma coisa que é fundamental, eu vou bater nisso ao longo do curso inteiro. O que vale nota na prova do CESP é conteúdo, não é forma. Não é introdução, desenvolvimento, conclusão, organização de parágrafo. É conteúdo. Isso vale nota na prova do CESP. E aí, com base nesse aprendizado, com base nessa constatação, eu costumo brincar com os meus alunos, né? Esquece o seu professor de redação do ensino médio. Sabe aquele professor que te ensinou a fazer redação, introdução, desenvolvimento, conclusão? Se você é mais novo, né, o professor que te ensinou ali como fazer a redação para o Enem, né? O argumento e tal. Esquece. Mas esquece com força, porque o que vale nota, o que vai te dar uma boa nota na prova do CESP não é isso. Então, esse é um primeiro ponto que a gente vai estressar ao longo do nosso curso. Você não está fazendo uma prova de redação. E aí, spoiler, até quando a sua prova, o seu edital disser que é uma redação, mas não é a sua redação do ensino médio. Se for CESP, não é a sua redação do ensino médio. Então, o que interessa? O que vale nota, de fato, quando a gente está falando desse mundo aí, provas CESP e Sebrasp? Primeiro, você saber identificar as perguntas que você tem que responder.
Porque se a prova discursiva é um conjunto de perguntas objetivas, você tem que identificar as perguntas. Depois, qual é o jeito certo de responder cada uma delas? E aqui entra a história do modo de sobrevivência. Porque se você sabe o conteúdo, você responde de um jeito. Se você tem dúvida, você responde de outro. Se você não faz ideia, você entra em modo de sobrevivência e responde. Mas responde de uma maneira específica. O que muda nos diferentes tipos de prova discursiva? Você pode estar fazendo uma prova que é uma questão, ou que é um estudo de caso, que é uma peça técnica, que são duas questões, mais um parecer, uma dissertação. Você pode fazer uma prova de redação, como eu falei. O que muda na forma de responder para cada uma delas? E quais erros você não pode cometer de jeito nenhum? Gente, isso aqui é fundamental, é consequência do entendimento do critério de correção do CESP. Alguns erros você não pode cometer. E aqui eu vou fazer um parênteses para falar. Erros que há 17 anos eu alerto os meus alunos. Não faça isso. Semana passada eu recebi pedido de recurso para a prova do TCE do Rio Grande do Sul. Auditor, Tribunal de Contas, salário lá em cima. Os 10 primeiros colocados na prova objetiva, 5 foram eliminados na discursiva. Um deles me mandou a prova pedindo ajuda no recurso. Está lá, erro clássico que a gente vai falar no curso. O cara gastou metade de uma questão de 15 linhas fazendo introdução. Nunca, jamais. Então são coisas assim, são erros assim que você não pode cometer e que com certeza, depois que você assistir esse curso, você jamais vai cometer de novo. E aí tem um outro ponto, né, um diferencial do curso, como eu falei, que eu criei isso lá atrás, há 17 anos, a história do modo de sobrevivência. E aqui só ilustrando um caso específico de 10 anos atrás, porque se eu achei o e-mail aqui estava fácil. Esse candidato foi meu aluno nos cursos teóricos, foi meu aluno no curso de discursivas e me mandou esse e-mail quando ele soube que ele estava na prova classificado, né, na prova objetiva, foi o 35º ali entre os 45 que iam ter a discursiva corrigida. Mas ele falou, olha, o assunto que caiu na prova eu não sabia e fiz em modo sobrevivência. Beleza. No dia seguinte ele me manda um e-mail dizendo, olha, modo sobrevivência funcionou, me salvou. Não só não fui eliminado, como subi da posição 35 para a posição 17, ou seja, ganhei 18 posições no concurso, com base numa resposta elaborada em modo de sobrevivência. Então, esse tipo de resultado, ele pode acontecer, né? É garantido, o modo de sobrevivência sempre vai fazer isso? Não, de jeito nenhum. Mas pode acontecer até algo desse tipo. É lógico que ninguém quer passar por isso, é lógico que a intenção é estudar para o concurso, dominar o conteúdo e não precisar do modo de sobrevivência. E aí entra um outro ponto que eu tratei lá no início, né? Se você conhece a banca e, além disso, você domina o conteúdo, que é a situação ideal que a gente quer vivenciar, né? Eu sei o que está sendo cobrado, beleza, você está garantido. Mas o que a gente pode fazer para tentar maximizar a chance disso acontecer, né? E aí eu criei também, como parte desses cursos de discursivas ao longo do tempo, o que eu passei de chamar de sessão bola de cristal, né? O que é isso? É analisar o edital, analisar o histórico do órgão, analisar o histórico da banca e fazer simulados que apontam possíveis questões, possíveis temas a serem cobrados. Aqui a gente tem um simulado do TCU de 2010, que eu elaborei, determinadas abordagens sobre o uso do pregão para contratações de TI, e a prova discursiva do TCU de 2010 cobrou abordagens sobre o uso de pregão para contratações de TI. Na época, foi muito engraçado, né? Porque quando saiu essa prova, o pessoal veio me procurar e falou, pô, professor, o senhor acertou porque o senhor está lá dentro, o senhor sabia o que ia ser cobrado, por isso você fez o simulado desse jeito. Não, gente, não. Eu trabalho no TCU há 30 anos, nunca participei de elaboração de edital, de elaboração de prova, de
preparação de concurso, justamente porque, como professor de concurso, eu não posso fazer isso. Então, como é que, né, posso te mostrar isso? Né? Pegando um outro exemplo, prova da Câmara Legislativa do DF aqui de 2018. Esse é o simulado que eu elaborei. Gestão de projetos, apresentava ali uma lista de tarefas de um projeto hipotético qualquer e dizia: elabore o diagrama de rede, calcule as datas de início e término de cada atividade e caminho crítico. Na prova do concurso da CLDF, ele trouxe uma lista de atividades de um projeto, mandou elaborar o diagrama de rede, calcular as datas de início e término e encontrar o caminho crítico. Praticamente a mesma coisa que tinha sido cobrada ali no meu simulado. Então, gente, não é porque eu estou no TCU e eu acertei a prova do TCU porque eu sabia, não tem nada a ver. É método. E esse método eu vou ensinar para vocês também no curso. Então, o que a gente vai aprender nesse curso? Primeiro, qual é o critério de correção do CESP? Entender de fato como é que o CESP corrige uma prova discursiva e, com base nesse entendimento, quais são os métodos de resolução. Ou seja, uma coisa é entender os critérios de correção, outra coisa é, com base nesse critério de correção, como é que eu resolvo a minha prova. Se eu sei o conteúdo, domínio. Se eu estou em dúvida, controle de danos. Se eu não sei o conteúdo, modo de sobrevivência. O que muda nesse método de resolução? Se eu estou falando de uma questão de 15 linhas, de uma peça técnica, de um parecer, de uma redação de 30, quais são as variantes aí que alteram ou não o método de resolução? Como se preparar para uma prova discursiva? E aqui entra um detalhe importante, né? Porque não só a questão da sessão bola de cristal, né? Mas como estudar para a prova discursiva em si. A gente vai falar um pouco disso em um módulo específico do curso. E como gerenciar o tempo durante a prova. Porque se você não gerenciar bem o seu tempo, sinto muito, né? Não vai ter domínio de conteúdo e não vai ter método, conhecimento da banca que te salve. Se você não deixar o tempo adequado para você responder a sua prova discursiva. E por último, a importância dos recursos. Como responder a sua prova, como escrever a sua resposta, pensando que existe uma fase seguinte, que é a fase de recursos. Isso também baseado na experiência que eu tenho aí de mais de 15 anos, ajudando a fazer recursos de provas discursivas para os meus alunos e até para gente que não é meu aluno e que me manda e-mail pedindo para fazer recurso. Então, esse é o conteúdo que a gente vai passar ao longo do curso. Esse é o conteúdo que vocês vão aprender nesse curso de provas discursivas. E aí eu deixo o convite para vocês assistirem o curso e um lembrete, né? Cuidado, porque vai ter muita gente vendo esse curso, vai ter muita gente dominando esse conteúdo, os métodos de resolução, o entendimento da banca, e esse pessoal, se você não dominar, vai estar na sua frente. Te espero lá no nosso curso, te espero na nossa próxima aula. Um grande abraço.